Muito boa tarde, Brasil. Falar um pouquinho de política, até porque, né, a roda política tá, como diz o outro, agitada, né? E quando ela se agita demais, começa a cair gente pelas bandas. E foi o que aconteceu na noite de ontem, né? Afastaram Renan Calheiros da presidência do Senado. Isso ainda está dando pano para manga, já houve um apelo, né, feito pelo próprio Senado e o próprio Renan, buscando uma saída para isso aí. A gente não sabe direito onde é que vai chegar. Eu costumo dizer aqui, para você que está acompanhando a gente pelas Rede Boas Novas, né, que não está muito acostumado comigo, né, eu costumo dizer que tem coisa que a gente não explica, a gente tem que buscar a ciência para poder explicar, aí você apela para um cientista político, e é o que eu estou fazendo hoje, né, de preferência quem tenha uma mistura aí de sociólogo no meio, que é o caso do professor Rossi Barreto. Obrigado por ter atendido o nosso clamor, né? É quase um clamor mesmo, viu, Rossi? É verdade. Boa tarde, Celso. Boa tarde a você de casa. Boa tarde a toda a equipe da TV Gênesis, TV Boas Novas. É um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouco para discutir, entender um pouco mais essa questão que é a política. Nós vimos aí de ontem para hoje as mudanças que teve com a reviravolta, com o afastamento do senador Renan Calheiros da presidência do Senado. Ele foi afastado de forma liminar, mas já há um entendimento no STF que todos concordam que ele deve ficar afastado, porque ele é uma das pessoas que está na linha sucessória da presidência da República e, por lei, não pode ser réu no STF. E é o que ele é no momento. Eu acredito, Celso, que... O simples fato, quer dizer, mesmo não tendo sido condenado, só o fato de ser réu já é o suficiente para afastar. Exatamente. E é o que eu acho que deveria acontecer em todas as instâncias, até que se prove o contrário. Tá certo que a gente tem que manter a questão da que a pessoa não foi condenada ainda, que tem a questão da inocência, a presunção de inocência, porém, para um cargo que ele pode... na linha sucessória da presidência da República, é muito grave. E isso deveria se estender a outras situações também. Rossi, o que eu não entendo é o seguinte, olha, uma decisão tomada dentro do Supremo Tribunal Federal por um ministro de envergadura, né? Uma pessoa das mais respeitadas do nosso meio. Mas eu estava lendo o blog do Moreno, né? Tá sempre ali no G1, eles estão dando uma pitada lá e tudo mais. Exatamente para ver como é que estava a situação antes da gente entrar para o programa aqui. E o que está escrito lá, que o Gilmar Mendes, né, segundo o blog do Moreno, está sugerindo a inimputabilidade ou impeachment, mas do Marco Aurélio, mano, velho. Sim, exatamente. A gente está sofrendo do colega. Uma briga de poderes. Então, nesse caso, o ministro Gilmar Mendes aparentemente está defendendo um lado e o que ele deveria ser imparcial. A gente sabe que esse julgamento do pedido de afastamento do Renan foi rápido demais. Em 7 dias, a rede entrou com o pedido... Surpreendeu todo mundo, né? Surpreendeu. Em 7 dias, o STF analisou em caráter liminar, suspendeu os direitos do presidente Renan Calheiros. Foi um caso rápido, a gente está vendo aí que isso aconteceu logo após as manifestações nas ruas, onde as pessoas pediam, principalmente a saída do Renan e a saída do presidente da Câmara dos Deputados, do Maia. Então, a gente percebe que as pessoas não se atentaram ao fato de, na linha sucessória da presidência do Senado, o primeiro vice-presidente é o Jorge Viana. E o Jorge Viana é do PT. Então, isso aí deu uma tremida nas pernas do governo, no planejamento do governo Temer, em querer aprovar a semana que vem já aprovar a PEC e promulgar a emenda da Constituição que limita os gastos para entrar em vigor já em 2017. Agora há pouco eu li no blog que o Jorge Viana não vai travar a toda a pauta do Senado, inclusive LRF, LDO, inclusive também essa PEC que limita os gastos
do governo. Isso daí é um tiro no pé, porque o que o presidente Temer quer hoje mais é manter a governabilidade e mostrar para o mercado internacional que há governabilidade no país e que o país tem condição de receber investimentos externos para aumentar o emprego, reduzir a inflação, melhorar o crescimento do país, e ele não está conseguindo isso. O que a gente percebe é o seguinte: o governo tem que fazer alguma coisa para poder enxugar gastos. Sem dúvida. Até porque isso vem lá de trás, já virou mania nacional, gastar por conta, isso, né? E os governos tinham quase sempre, né, de onde arrancar, ou seja, a situação estava boa para o brasileiro, então do teu bolso eu podia impor a você que pagasse, né, um tributo, que o nome verdadeiro é o imposto, né? Exatamente. A palavra certa é te impõe o pagamento. Isso. Só que agora o bolso do brasileiro se esvaziou, já não tem mais de onde sugar, não tem mais de onde tirar. O governo precisa dessa PEC dos gastos. O governo precisa dar um jeito na vida da Previdência. Sem né? dúvida. Nós vimos o Temer falando. Já prepara, inclusive, para mim esse VT de número 3. Eu vou atender um telefonema e depois a gente coloca o Temer falando exatamente da Previdência. Perfeito. Pedindo, pelo amor de Deus, para se economizar, né? Porque senão não vai ter dinheiro para pagar o aposentado daqui a pouco. E se não tem dinheiro para pagar quem já está aposentado, aquele que vai se aposentar vai querer parar de pagar. Ué, não vai ter dinheiro para me pagar mesmo. Quem é que está na linha aí? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Ô, menina, como é que vai? Bem, obrigada. É prazer em falar com você e com o cientista político aí. Boa tarde. Boa tarde. Tá bem, querido? Somos obrigados a viver o momento que nós estamos vivendo mais uma vez, né, Celso? Certo. Vergonha. Nós temos esses políticos aí, nós, pobres do Brasil, votamos, colocamos esse pessoal aí. Agora nós somos obrigados a conviver com o presidente do Senado, que foi afastado pelo Supremo, e ele agora vai deliberar por uma questão para ver se o Congresso do Senado autoriza ele sair da presidência. Olha, Celso, o que nós estamos vivendo num país que é brincadeira, que os políticos estão deixando de fazer política com a nossa cara? Até quando nós vamos viver isso, Celso? Tira-se o PT, fica o PMDB fazendo pior do que o PT, olha. Nós vamos parar onde isso, Celso? O duro é saber onde é que nós vamos parar, né? Brincadeira, né? Em lugar nenhum, porque com essa brecha aí, Celso, nós vamos, dizem que vai levar 300 políticos. Ué, não vai sobrar ninguém para roubar mais, porque o que já fez, já não estão fazendo o dever de casa. É complicado. Eleição que vem aí, será que vai tentar gente nova? Ou será que os brasileiros são obrigados a votar nessa mesma porta que está aí? Porque eu não voto em ninguém mais. Ninguém merece que eu voto. Eu não faço uma procuração hidrão na mão de um político que hoje está no Brasil, porque não merece o meu voto. Ninguém que está aí. Tá bem. Um grande abraço, querido. Ligue sempre, viu? Eu gosto muito quando você liga. Essa é que é a grande realidade. O que ela está acabando de dizer aí é exatamente aquilo que se ouve em todos os cantos e lugares, eu gosto. Verdade. O sentimento do povo é exatamente esse, Celso. Aonde vamos parar com tanta roubalheira? Vai tirar 300 políticos, afastar da política, não vai sobrar ninguém. Eu espero que tire todos esses políticos e vai sobrar alguém muito bom. E o que a gente tem que tirar de lição de tudo isso daí é que esses daí que a gente votou em 2014, votou alguns senadores, votamos em 2010, não estão correspondendo com as nossas expectativas. Então a gente tem que mudar esse quadro e procurar pessoas que pelo menos tenta mudar esse quadro que está aí, porque do jeito que está, não dá. Uma outra questão que ela levantou bem, Celso, foi a questão: tira o PT e o PMDB está pior do que o PT. A questão é que o PMDB é um partido grande. O líder do governo é o senador Romero Jucá, que antes foi ministro do Temer e afastado depois que ele foi flagrado numa conversa telefônica com Sérgio Machado, a entender que ele queria que desse um break, desse uma parada na Operação Lava Jato. E hoje o que as pessoas mais foram às ruas foram para pedir que continue a Lava Jato, que mantenha a Lava Jato,
e que se apure mais. Que a lista da Odebrecht tenha 500, 300 nomes, mas que se apure e investigue todo mundo, para que a gente possa ter uma melhor condição e uma governabilidade dentro do nosso país, que a gente possa trabalhar com consistência e que tenha condições de ter uma vida digna financeiramente. Nós falávamos antes do telefonema, né? Da necessidade real de que o governo aprenda a economizar. Sem dúvida. Ou seja, aprenda a gastar bem. Certo. E, sobretudo, fique de olho para que não se meta a mão como estava se metendo em tempos, né, que vem lá da chegada dos portugueses ao Brasil. Desde o Império, né? Desde o Império, realmente, que se mete a mão. E cada vez mais. Mamãe dizia exatamente o seguinte, né? Dinheiro errado, ele entra na mão e vaza por entre os dedos. Sem dúvida. Ele não fica, então cada vez areia. Precisa mais, né? Então, coisa que ensinava com a gente pequeno, e a gente guardou isso, né? Então, o negócio é ganhar dinheiro honestamente. O Temer está precisando que se faça essa lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ou faz. Se ela não for aprovada até o dia 15, você já disse o que vai acontecer. Exatamente. Ela fica para o ano que vem, se aprovada o ano que vem, só entraria em vigor em 2018. E segundo o jornal O Globo, o Jorge Viana, que é o primeiro vice-presidente do Senado, vai dar uma espécie de trancada nessa pauta. Ele vai selecionar o que vai levar a ser votado no Senado e ele vai retirar a votação do segundo turno da PEC, que limita os gastos públicos, vai tirar a LRF e a LDO nesse momento. Ontem mesmo, muitas pessoas falam que o senador Jorge Viana é moderado, é um camarada entendido, mas ontem mesmo ele se reuniu com a bancada do PT e junto ele decidiu. Inclusive, a informação do Globo hoje já mostra que o próprio Renan foi informado de que ele não vai levar para votação todas essas pautas que o governo precisa para manter e manter essa posição um tanto quanto austera dos gastos públicos, limitando os gastos e mostrando ao mercado internacional que há governabilidade no país nesse momento. Para que as pessoas que estão nos vendo e que não conhecem bem como é que funciona o sistema legislativo brasileiro, ele pode fazer isso. Pode, sem dúvida. Ele é o presidente é quem São determina... 81 senadores. Os outros 80 não vão apitar absolutamente nada. Se ele disser, não vou colocar em votação, eles não podem obrigar? Não pode. Sendo maioria esmagadora de 80 contra 1. Apesar de ter a maioria, como votou no primeiro turno, 61 senadores votaram aprovando a PEC dos gastos, ele foi um dos que votou contra a PEC dos gastos, ele vai atender ao partido dele, como ele mesmo falou em entrevista, que não vai entrar em contradição ao partido nesse momento, independente do que está em causa. Ele tem esse poder, porque é para isso que serve o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Como eu falo para você, a gente vive no Brasil hoje um semi-parlamentarismo, onde o primeiro-ministro é o presidente da Casa e um segundo-ministro seria o presidente do Senado. Estamos porque na mão do legislativo. O governo então depende na mão do legislativo. E cá para nós, né? Para quem estava vendo, né? Agora em 2016, né? Antes que termine o ano e a gente, né? Apague o último dia, nós teríamos a aprovação do limite de gastos. Do limite dos gastos. Já deixaríamos a Previdência que foi encaminhada ontem para o ano que vem. Exatamente. Né? Uma pré-análise esse ano. Não é fácil mexer com Previdência. Não, é muito. Nós já vimos aí as centrais sindicais, tudo se... Né? Hoje já estão aí com algumas conversando com ministros e tudo mais, né? E o Temer sabe da importância disso para uma continuidade do governo no Brasil. Sem dúvida. É o governo Temer, não. É de quem assumir depois dele. Ou ele, se resolver, continuar, se é que vai, né? Então, bote aí a fala do Temer, quando se encaminhou exatamente a reforma da Previdência, ele falando, poxa vida, há um buraco, há um rombo, né? Fala-se em bilhões, parece que 5 bilhões e tudo mais. Coloque aí, por favor. São bilhões de reais, é muito dinheiro, né? É o déficit de 170 bilhões, é a Previdência com 181 bilhões. O país não suporta isso, né? Por tudo isso é que nós dizemos que a Previdência precisa mudar. Se o sistema se mantiver nos parâmetros atuais,
a conta não fecha. Chega de pequenas reformas. Ou nós enfrentamos, como o próprio nome está dizendo, de frente o problema, ou nós vamos condenar nossos postos, aqueles que vierem depois de nós nas aposentadorias, a baterem nas portas do poder público e nada poderem receber. Já pensou? É verdade. Uhum. Eu não sei se já estamos tão perto disso, né? Porque há também debate, né? Você acabou de citar o Jorge Viana, né? Como petista que é, mas eu me lembro, por exemplo, dentro do próprio PT, ainda com Dilma presidente, Lula presidente, nós temos um senador da República do Rio Grande do Sul que diz claramente que o buraco da Previdência não é do tamanho que falam. É verdade. O senador Paulo Paim esclarece muito. Entendeu? Uhum. Já veio inúmeras vezes aqui no nosso programa e ele fala isso rasgado. Da última vez estava ele e Arnaldo Faria de Sá aqui, ó, Sim, que é outro grande conhecedor de Previdência. E ambos, como diz o outro, são totalmente, né? Um é um partido, o outro é outro completamente diferente. Mas nesse aspecto, um apoiando o outro. Exato, eles se entendem, né? Porque estudaram essa questão da Previdência, saber o que precisa, o investimento, o que as empresas devem para a Previdência e não pagam. As maiores riquezas do país, muitas delas sonegam a Previdência e só a cobrança disso daí talvez já diminuiria esse déficit que há. Então, é uma questão a ser estudada um pouco melhor e levar esse debate para a sociedade, Celso. Uma das coisas que o governo Temer peca é a questão dessa PEC 241, PEC 55, né? Agora no Senado, número 55. Exatamente. Essa PEC, o governo deveria levar para a sociedade essa discussão, que a gente vai limitar os gastos, da mesma forma que deveria levar para os estudantes a reforma do ensino médio. Teria que levar esse debate para a sociedade, para que a sociedade possa entender um pouco melhor e não empurrar a goela abaixo. É uma mania de discutir aquilo que não tem muito a ver com eles próprios, né? Isso. Eu gosto muito da frase que o Antônio Leitão, que você conhece, Sim, né, meu amigo deficiente visual, ele diz, nada de nós sem nós, entendeu? Exato. Que é uma mania de discutir, o cidadão, como diz o outro, enxerga 300 quilômetros de distância e quer resolver a vida de um cara que nasceu... Exatamente. Sabe? É a mesma coisa, a gente discutiu uma política pública para o pessoal que mora no Amazonas, os ribeirinhos. Não adianta, Celso, a gente não pode tentar descer goela abaixo. Acabou a questão da política em situação vertical. Tem que dar uma horizontalidade. As representatividades são grandes. São grandes. Tem quem grite, né? Tem quem grite. É uma sociedade civil organizada. Muitas delas ainda não sabem a que pé estão as situações que elas querem discutir, mas tem que levar esse debate para as escolas, para as universidades, para as associações, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e onde vai mexer. Agora há pouco o Joãozinho falava da questão dos 25 anos. É o mínimo que a pessoa contribuir. Da mudança, né? Porque a pessoa tem 70 anos, mas nunca contribuiu. Então, ela tem que contribuir, no mínimo, 25 anos para que ela tenha direito ao benefício. Violento, né? Porque, atualmente, se você tivesse recolhido durante 15 anos... 15 anos, 180 mil. E atingindo a idade limite, você poderia pedir a sua aposentadoria. Hoje são 300 meses, né? Entendeu? Então é muito complicado isso. Vai ser muito difícil a situação daqui para frente para quem está, como diz outro, recolhendo no mês a mês. A pensão não é mais integral, a viúva não recebe mais integral, vai passar a ser 50% e mais dependente por filho até a idade que ele tem direito à pensão. 50% somente. Mas... Agora, como é que fica essa situação? Porque a gente está vendo aí que há uma disputa de poderes. Sem dúvida. Quer queira, quer não, quer dizer, é o legislativo batendo com o judiciário, né? E judiciário batendo com o próprio executivo com o judiciário. Isso. E vai, sabe? Eles trocam farpas. Isso. O tempo todo, né? A situação instável, a ponto de um ministro do Supremo sugerir que se peça o impeachment de outro ministro do próprio Supremo. Exatamente. Agora você vê, por exemplo, o Temer também está abalado. Não vai conseguir fazer muita coisa se o Jorge Viana continuar como presidente do Senado. Exato. O Temer também tem lá um pedido de impeachment contra ele. Tem.
Já foi feito pelo pessoal, se eu não me engano? Foi feito pelo pessoal. Né? O PT parece estar entrando hoje, juntamente com a CUT e outros movimentos aí, com um pedido, outro pedido. Outro pedido de impeachment. Tudo isso não bagunça ainda mais? Bagunça. A gente tem que ver que esse câncer da corrupção, ele atingiu uma metástase, já contaminou tudo. E o PMDB está muito contaminado. A gente vê que o líder do governo hoje no Senado é o senador Romero Jucá. Romero Jucá foi exonerado do cargo de ministro, exatamente para não mostrar aquela sujeira no governo Temer. Pouco tempo que tinha assumido o governo Temer, um dos ministros caiu numa conversa do Sérgio Machado, na qual dava a entender que ele pedia que paralisasse a Operação Lava Jato. Um outro cacique do PMDB que foi afastado foi Eduardo Cunha, que conduziu o processo de impeachment. E somente em um ano, muitos caciques do PMDB estão envolvidos em coisas erradas. O que deveria ser feito é que se parasse para investigar e conferir realmente se ele tem esses envolvimentos em corrupção. O país não aceita mais isso. Então, tudo isso dar uma espécie de balançada no governo Temer. A gente já espera, na delação da Odebrecht, que mais coisas venham surgir. Sem dúvida. Aí ontem, por exemplo, Andrade Gutierrez assumiu a prática, né, de cartel em obras da Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, também uma nova investigação que a gente já sabe aonde ela vai chegar. Exatamente. Há mais nomes, há mais gente que levou grana. Coloca aí essa situação aí da Gutierrez. Outras 5 construtoras teriam participado desse cartel. Assim que elas souberam que a Copa do Mundo seria no Brasil em 2014, elas passaram a conversar entre si e a se movimentar, justamente para indicar as obras que elas tinham interesse, e depois passaram a fixar preços e as condições mais vantajosas para lucrar com as licitações. O CAD instaurou um inquérito para investigar as obras e outras 25 pessoas, entre elas executivos e ex-executivos dessas empresas. As obras que teriam sido alvo desse cartel são a Arena Pernambuco em Recife, o Maracanã no Rio e o Mineirão em Belo Horizonte, além de outros estádios e arenas que não tiveram o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. Esse é o 7º acordo de leniência firmado com o CAD no âmbito da Operação Lava Jato. As empresas podem ter que pagar multas, ser condenadas a pagar até 20% do seu faturamento bruto, e as pessoas físicas podem ter que pagar entre 50 mil e 2 bilhões de reais. Tem que passar limpo não só os estádios. Os estádios nós já sabemos. Brasília com certeza está nesse rolo aí. Sem dúvida. Né? Nós fizemos um estádio aqui que custaria bem menos do que 1 bilhão. Né? No primeiro, falaram em 600 e poucos milhões. 600 milhões, né? primeiro orçamento. O Rosso esteve comigo aqui e lembrou isso, né? E ele participou bem naqueles finalzinho de governo em que ele estava governador de Brasília. Já se falava na construção desse estádio, né? E estava lá perto de 700 milhões para poder fazer o estádio. Resultado, gastamos mais de 2 bi. E o estádio está lá ainda, não está pronto. Não está pronto. A maioria das obras que foram colocadas para a Copa do Mundo de 2014, tem algumas que nem saíram do papel ainda. Fora algumas que já estão paradas há tempo, paralisadas ali, e que não vai para lugar nenhum, enferrujando só. Enferrujando. A gente vê o metrô em Cuiabá, um outro transporte, aquele VLP, que também viaduto caindo, um que liga a lugar nenhum a não sei aonde. Coisas nesse sentido que poderia ter sido economizado, investido em educação e saúde. Mas, Celso, isso é uma questão. O maior tipo de corrupção está em empreiteiras. Porque as empreiteiras, elas escolhem um certo político e fazem um investimento nele. Quando ele é eleito, ele paga aquela fatura corrigida de juros e outras coisas mais. Né? E correção. Já se prepara para a próxima eleição, né? Exatamente. Ele tem que fazer o caixa 33, porque o 2 é pouco. É verdade.
a gente vê que os maiores níveis de corrupção estão aí entre empresas privadas, principalmente da área de construção civil, porque é onde gasta. Eu trabalhava com um prefeito e ele me dizia que com 40% do que foi orçado para fazer uma obra, você consegue realizá-la de forma bem conveniente, de forma que os fiscais da Caixa Econômica e de tudo que for preciso, fiscaliza a obra e corresponde e aprova aquela obra, gastando-se 40%. Então, 60% disso daí está entrando nos bolsos de alguém. Caramba. Dividido entre o político que faz a emenda, entre o prefeito e entre a empreiteira. Então, os maiores níveis de corrupção estão dessa forma. Agora, você acha que pelo fato, por exemplo, glória a Deus, Lava Jato, né? Nós vamos conseguir mudar isso? Olha, a gente tem... Porque a gente percebe o seguinte, neguinho estava preso agora, né? Antes mesmo da Lava Jato, e quando entrou, eles continuaram lá de dentro da cadeia, mano, velho. Mandando e comandando. Exatamente. Isso, Celso, é uma questão que a gente vai levar muito tempo para conseguir mudar tudo isso. Mas se a gente se esforçar um pouco mais, dá para a gente mudar isso daí. E tudo isso começa com voto. A gente tem que esquecer que a nossa democracia é somente representativa e trabalhar para que ela seja participativa. Olha, eu votei em você. Por que você está fazendo isso? Eu não votei para você para isso. O sistema também tem que mudar, o sistema eleitoral proporcional tem que mudar, porque as pessoas estão cansadas de votar num pastor e eleger um traficante. Isso é você notório. Olha, o cidadão é o cara certinho para você votar nele. O rapaz vai na sua casa, você vota nele. Mas, lamentavelmente, esse negócio de como é que chama? Coligação e tudo mais, né? Você acaba votando no Joãozinho ali e elege o Mário aqui. Isso, né? É desse jeito. Porque o Mário teve um pouquinho mais de voto do que o Joãozinho ali. E na somatória dos votos para atingir, né? O nível de votos, então, você acaba elegendo 1, 2... quando muito. Então, isso daí foi o maior problema que teve em relação às pessoas deixarem de votar nas eleições de 2016. Deixa eu atender uma menina que faz tempo que a gente não se fala, né? A culpa é um pouco minha, porque nós andamos sem telefone no ar. Ah, certo. Oi, Ivonete, boa tarde, querida. E olha que eu te chamei de menina, hein? Diga. Oi. Ouvindo? Mas sabe o que é? Isso aí é herança. A gente está começando a limpar. Nós vamos conseguir limpar isso aqui. Nós vamos conseguir. Nós já conseguimos tirar Dilma, nós conseguimos tirar Cunha, nós tiramos o Renan. E se o que vai presidir o Senado começar a encher o saco lá, nós vamos pedir para ele sair também, entendeu? Não tem disso não. Tem que respeitar a opinião do povo. O povo não aguenta mais. Não aguentamos mais ser vítimas disso aí. Não tem mais condições. É em Brasília, é no Rio. E agora aqui pela televisão, o Rio de Janeiro está se acabando. Meu Deus. Está horrível. Está jogando bomba, eles estão acabando em frente à Assembleia. O governador corrupto, safado do PT de Minas Gerais, que já devia estar preso, assegurando a prisão lá, aprofundando dinheiro do Estado, porque acabou de declarar calamidade financeira em Minas Gerais também. Quer dizer, se a gente não limpar sofrendo na pele, sangrando do jeito que a gente está sangrando, não tem condição de ter outro jeito. O jeito é esse mesmo. Verdade, Ivonete. Você acha que eu estou satisfeito de ter esse poder? Aham. Estou satisfeito de ter. Na minha vida eu jamais daria voto meu governo. Mas foi o que o PT trouxe com ele. Foi o que o PT trouxe junto. Foram os acordos do PT. PMDB e PT são irmãos siameses. Entendeu? E nós vamos ter que aguentar isso aí, infelizmente. Mas essa nação vai ser limpa, vai ser purificada. Eu tenho fé nos brasileiros de boa fé, brasileiros trabalhadores. Aqueles que foram para comigo pacificamente, que eu fui, sem ter uma pedra numa janela do nosso curso, sem
tem que ter uma confusão, é nesses brasileiros que eu acredito. Eu acredito e sei que nós vamos sair dessa, vamos sair mais forte, vamos eliminando um por um. Tomara. Vai ficar um de pé. Tá bem, Ivonete. Porque maior é Deus e essa nação pertence a Deus. Ela é abençoada e Deus vai ser por nós e vai ser conosco. Não vai nos abandonar. Tá certo. Foi vocês, uma boa tarde. Boa tarde. Um grande abraço, Ivonete. Essa é uma realidade, né? As coisas aparecendo para que todo mundo saiba, né? E aí eu entro também e dou continuidade ao que ela disse. Biblicamente já está acontecendo aquilo que foi revelado, né? Lá 2000 anos atrás, que tudo seria anunciado sobre os telhados. Não dá mais para ficar escondidinho, né? Não dá, Celso. E aí as pessoas estão cansadas dessas velhas práticas. Eu concordo com a Ivonete quando ela disse que o povo está cansado de tudo isso. E realmente está cansado, Celso. Uma maior prova disso foi vista nas eleições, onde chegou a 32% o voto de ninguém. As pessoas... se abstiveram. Teve lugar que superou o voto do primeiro colocado, mano. Sim, São Paulo, por exemplo, foi. Meu Deus. São Paulo, Rio de Janeiro, foi. No segundo. São Paulo no primeiro turno, né? E no Rio de Janeiro, segundo turno. Os votos de ninguém foram maior que do bispo Marcelo Crivella. Como em São Paulo também, no primeiro turno, né? Onde o candidato ganhou. Em primeiro turno, os votos de ninguém, que são votos brancos, nulos, e as abstenções, as pessoas que não foram pelos mais variados motivos. E muitas dessas não foram votar ou votaram nulo ou branco, exatamente porque não tinham como representantes políticos os candidatos que ali estavam. Então a gente tem que se preparar para esse modelo e dar para o povo o que eles estão pedindo. O pior de tudo, a Ivonete citou isso claramente, ela lembrou o estado do Rio de Janeiro. Lamentável, Meu Deus, né? O que os cariocas estão passando, né? E o próximo estado é Minas Gerais. Estão ali, e Minas Gerais também, passando uma... Aliás, qual é o estado brasileiro que está bem das pernas? Né? Olha, é complicado. Das unidades né? da federação, o único que está pagando o salário em dias é o Distrito Federal. Porque tem parte do fundo constitucional e também conseguiu se equilibrar um pouco mais. Mas os outros estados... mesmo nós estamos pedindo, estamos de pires na mão, mano. De pires na mão, sem dúvida. A dívida é alta. E quando você ouve as pessoas que conhecem bem a nossa praia aqui, quer ver? Mariane conhece melhor do que ninguém, né? E mergulha mais do que nunca na área de saúde, ela sabe a tiguaça que nós estamos passando. Gama, né? Boa tarde, Mariane. Oi, Mariane. Diga, querida. Boa tarde. Você estava deixando nós aqui de castigo? Nós estávamos de castigo aqui, momento de vontade de falar com vocês. Eu acho engraçado. Eu sinceramente, eu sou muito descrente de certas coisas. Eu não consigo entender por que o povo diz que eu tirei o Cunha, eu tirei não sei quem. Tirou porque as autoridades, isso é uma briga de cachorro grande. O povo está só sendo massa de manobra. Enquanto tiver aí um ministro ou qualquer outro que está insatisfeito, eles ficam jogando farpa nos outros. Por que agora estão fazendo isso com o Renan? Porque o Renan está querendo tirar o direito dele. Por que aquilo nunca foi feito? Que ele responde mais de 12 processos sobre investigação, coisa que está, essa pensão da filha dele, ela está com mais de 12 anos, não sei quantos anos que é. O povo não tem mesmo, é vergonha na cara, porque nós estamos nessa situação, porque o povo tem vergonha na cara. Como é que o Renan está desde 95 sendo eleito, reeleito, elegendo o filho dele lá em Alagoas e não sei onde? O povo é que é bandido, Celso. O povo é que não tem noção do que está fazendo, eles se vendem. E aí depois acha que vai pra rua e alguém vai tirar alguém porque ele quer. Não é não, eles estão tirando porque não está satisfazendo as necessidades deles. O povo tem que tomar consciência de que a gente é massa de manobra e que a gente ainda tem muito para pagar. Não estamos nem na metade, porque agora há pouco eu estava vendo em outra emissora que lá em Osasco hoje foi preso metade da Câmara de Vereadores. São pessoas que estão ganhando as nossas custas e que não trabalham. Brasília, por exemplo, está arrasada, igual a Lemberg está pagando o salário disso, porque está metendo a mão na previdência dos aposentados. Ele não tem dinheiro para pagar mais ninguém. Cadê o dinheiro que a gente paga? Os aposentados agora vão levar prejuízo, porque ele não vai devolver esse dinheiro, com certeza. No ano passado ele pegou, não devolveu. E agora ele pegou outra parte. Então, precisa o povo... Enquanto o poço tiver água... Deputados como estão aí na Câmara Distrital que não fazem nada, só comem o nosso dinheiro. O Hospital do Gama está praticamente fechado. E eles hoje ainda falando aí, porque no orçamento do ano que vem
Não vamos poder construir o segundo hospital no Gama. Para que esse segundo hospital no Gama se o primeiro que tem não funciona? Tá bem, querida. 4 meses que eu estou doente, eu tenho 2 planos de saúde. E também não funciona muito bem não, sabia? Essa tal de Mater Dei que tem aqui só não me matou a semana passada porque eu entendo um pouco do que é saúde, senão eu estava morta. Tá bem, Mariane. Então, assim, preciso nos respeitar e o povo pode parar com essa besteira de eu estou mandando e que não está mandando coisa nenhuma. Tá bem. Grande abraço, Mariane. É verdade, Celso. Né? Eu gosto das minhas telespectadoras aí, exatamente. meu telespectador. E o bom de você fazer... bota a boca no trombone. Você fazer o programa fala, né? ao vivo é exatamente isso. Deixa eu falar, né? O pessoal da Rede Boas Novas, que está nos vendo pela Boas Novas, pode ligar também, viu? Não tem problema, não. E olha, e aqui não tem que dizer amém o que nós estamos falando, não. O Rossi gosta de levar uma lapada de vez em quando. Eu também gosto, quando me chamam na responsa aqui. Né? Mas não é o certo, não é mesmo, Rossi? É verdade. Se não tem contraponto, aí vira um negócio bom demais, né? Não, aí é o que a gente é contra, Celso. É a questão de vir de baixo para cima e as pessoas baixar a cabeça e atender. A gente tem que tratar a política de forma horizontal, onde todos tenham o direito à voz, o direito à fala, para que a gente constitua o debate e esclareça mais as pessoas, porque daí as pessoas tiram sua opinião. Ela falou de uma forma bem explícita que o maior culpado de tudo isso é a população. Concordo com você, Mariane, que é a população. Porém, a população deveria ter outras ferramentas e outras formas também de poder participar, para que essa participação seja mais vista e as pessoas saiam da invisibilidade e comecem a aparecer. Porque só assim os políticos vão começar a respeitar a gente, Celso. Olha, você pega pela Mariane, que acabou de participar. A Mariane conhece o Hospital do Gama, até porque está lá a perder de vista, né? Sim. Mariane é da nossa idade, mais ou menos. Você é um pouco mais novo que eu, acho, né? Então, mas Mariane está há muito tempo lá. Ela conhece aquele hospital como a palma da mão. Sim. Ela sabe as necessidades, as prioridades, o que está acontecendo ali. Ela vive aquilo ali. Certo. Sabe? A vida dela, então, nesse momento, acho que é viver aquilo ali, né? Para passar o tempo, inclusive, né? A gente vai envelhecendo, a gente tem que gastar o tempo um pouquinho mais. Certo. Parece que ele se arrasta um pouco mais. Então, veja bem, nós temos que botar a boca no trombone como ela faz. Sem dúvida. Uma pena que lamentavelmente, não tem muita gente para abrir o precedente de ouvi-los. Eu sei. E o próprio governo deveria estar ouvindo essas pessoas. Então, o clamor da população tem que ser ouvido. É por isso que eu falo que as pessoas têm que participar mais, seja de uma audiência pública, seja de uma conferência, para que elas possam, pelo menos, ser ouvidas naquele fórum de debate. E que esse fórum de debate seja levado. O Hélio José fez ontem uma audiência no Senado. Uma audiência pública, eu soube. Para debater essa questão das derrubadas em Brasília. Né? O que acontece em Brasília? Há uma invasão de terra, quase sempre ela é feita por um grileiro, que reparte essa terra, vende, fica com a grana toda, não é mesmo? E aí o coitado que comprou e edificou ali, ninguém vai lá para proibir ele edificar. Deixam ele edificar e depois vão lá e tentam derrubar ou derrubam. Né? E ele debatendo isso. Só que o governo não admite, está discutindo e debatendo esse assunto fora das esferas governamentais. Qual é, mano, velho? Ele é nosso representante dentro do Senado Federal. Aquela casa também tem lá 3 representantes do DF. Afora, estava lá, eu parece que viu o Isalci e outros, deve ter passado por lá. Não, muitos parlamentares devem ter. Ora, quem é que vai deixar de debater um assunto que toma conta do Distrito Federal? E essas audiências são uma forma institucional do governo ouvir as pessoas. E o governo deveria estar lá ouvindo. Deveria participando. Sem dúvida. Até se ele é contrário que se faça isso, ele dissesse lá, evidentemente. A questão fundiária no Brasil é bem arcaica, né? A gente vê que a questão fundiária é muito arcaica e aqui no Distrito Federal, pela valorização do imóvel aqui, ela é muito especulada. Como você colocou bem aí, os grileiros se apossam das terras, faz o parcelamento...
E levam a grana toda. Leva a grana toda e a pessoa que está ali não tem como morar, compra o imóvel ali, o lote. Se dispõe até a pagar de novo. Se dispõe a pagar de novo. Então, acontece muito isso em Brasília. Então, a grande verdade é o seguinte, olha, não tem nós temos que coibir o que está errado, sabe? Sim. E não ficar dando murro em ponta de faca. Você veja essa situação da Operação Drácon aqui do Distrito Federal, né? Nós estamos vendo isso aí, ó. Pega esse último vídeo aí da Celina, né? Ela ontem chamou a imprensa lá, mais uma vez, ela foi afastada da presidência da Câmara. Se manteve, ontem, né? mantiveram ela afastada, né? E tá certo, a pessoa que julgou o mérito, né, do pedido dela, disse claramente o seguinte: eu não posso decidir sozinho aquilo que foi acordado por todo mundo. Teve uma maioria. E no caso da Celina, com relação à presidência da CLDF, ela já perdeu o time. Perdeu. Hoje já estamos... Não, e aí dia o que 6 faz? de dezembro. Não me traz uma única coisa para realmente dizer, ó, não tenho culpa no cartório. Né? E aí vou bater naquela que denunciou, que gravou e que foi a Liliane Roriz. Foi mais ou menos isso que ela fez ontem. Bote um pedacinho só, por favor. A expectativa é que o próprio Ministério Público, né, acate nosso pedido, que abra também contra ela, né, um inquérito criminal para descobrir por que ela mentiu. Né, qual que foi a motivação dela ter mentido. Na condição de testemunha, se você está colaborando com a justiça, né, por que mente? Por que entrega o celular com senha? Por que não entrega todas as mensagens? Né? Por que isso não está nos autos ainda? A gente gostaria que isso estivesse nos autos. Inclusive os áudios dela que foram deletados, 54 mil arquivos deletados 3 dias, né, antes da operação, é de chamar a atenção, ainda mais que ela era uma colaboradora da justiça, ela sabia que iria existir a operação. Tá aí, ó, eu estou lendo aqui, vou aproveitar a Ana Maria Campos, né? Este o capital nosso Correio Brasiliense, né? A Ana deu a nota para a deputada Celina Leão, né? PPS, teve nova derrota judicial ontem. O desembargador José Divino, relator da Operação Drácon no Tribunal de Justiça do DF, negou o pedido da defesa da Distrital e a manteve afastada da presidência da Câmara Legislativa. O magistrado considerou que aceitar o recurso seria uma afronta à decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que a manteve afastada do comando da casa. Um pedido de retorno à presidência ainda será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mas a gente vê aí que não há mais tempo hábil, mesmo que ela recorra a outras instâncias da decisão de mantê-la afastada da presidência, não há mais tempo hábil para nada. Então ela já perdeu... fim de mandato para quem está na presidência, né? Exatamente. Encerrar-se-ia agora. Exatamente. Ela não conseguiu aprovar o direito de reeleição. Não e conseguiu. Mesmo que tivesse conseguido, hoje ela não teria força suficiente para ser eleita. Eu não sei, olha, eu recebi ficou muito desgastada. Através de um amigo que trabalha na Câmara, que é uma pessoa que está sempre comigo aqui, me ajuda por demais, né? Marcando entrevistas e tudo mais, que é o Celso Bianchi, um pedido para que ela viesse ao nosso programa. Eu já estou chamando desde quando ela foi presidente da Câmara. Foi eleita presidente há 2 anos atrás, né? E aí, como diz o outro, ela nunca compareceu aqui não. Mas abri as portas, marcamos até para quinta-feira. Tenho minhas dúvidas de que ela venha. Mas se vier, eu a receberei aqui e ela terá o direito de tentar se explicar. É lógico, evidente, que com o microfone aberto aos telespectadores, né? E por telefone você sabe que o povo fala mesmo. O seu programa é muito democrático, Celso, e eu gosto muito disso, dessa interação com as pessoas, que as pessoas ligam e falam que realmente gostaria de ser ouvidas, gostaria que as pessoas ouvissem, principalmente os políticos, porque a gente está sempre aqui debatendo sociedade, comportamento político queiram isso, ou não, né? Exatamente. Os políticos acabam recebendo. Existe uma empresa que é contratada, né? Exatamente. Ela registra tudo que a gente falou aqui e manda para eles. Exatamente. Né? Eles vão ler, vão fazer um briefing, vão pegar, isso aí, e tentar responder as pessoas à altura. Sim. A gente viu aí, no caso do governo Temer, o governo Temer foi afastado porque ele peitou o judiciário, porque ele criou uma comissão
para investigar os supersalários. Você falou isso há quanto tempo aqui, Rossi? Já tem muito tempo que eu falei que não era interessante aumentar os gastos com o judiciário. Tem uns 8 meses, exatamente, que o presidente do STF deveria negar de forma bem ética esse aumento que o governo Temer queria dar para o judiciário. Então, o senador Renan Calheiros peitou dessa forma, criando a comissão para analisar as pessoas do judiciário que recebem mais do que o teto. Porque, Celso, no meu entendimento, vê se você concorda comigo, há um teto de limite de salários, de 33.900, parece. Então, se o teto é 33.900, por que procuradores, desembargadores, as pessoas que representam o jurídico no país estariam recebendo mais? Ele peitou, criou a comissão, e depois disso daí, a vida dele foi um certo desastre, e a gente vê esse confronto de poderes no Brasil. É exatamente isso que tem mantido o senador Renan Calheiros afastado. Não é a questão da rede entrar com pedido para afastar ele e esse pedido ser julgado em 7 dias. Porque ele foi considerado réu semana passada. Caramba, imediatamente a rede entrou com pedido para que ele fosse afastado da presidência do Senado em 7 dias. Quase sempre você até espera o início da defesa do cidadão, né? Exatamente. Acho que nem isso foi esperado, né? Então, e a gente vive esse confronto e as pessoas querem ter essa participação, Celso. Bom, esse ano praticamente nós estamos aqui com 5, 6 dias de trabalho legislativo pela frente aí, meia dúzia. Exatamente. Né? Porque vai chegar lá pelo dia 15, 16, tchau, Brial exatamente. Né? Cada um vai pro seu ninho. Isso, dessa forma mesmo. Vai curtir a família e os eleitores, né? Exatamente. Vai lá dar uma de Papai Noel e tudo mais. Mais do que justo que se faça isso e que ouça a sua população lá também. É o mínimo, né? Ou no mínimo que se deve fazer. Agora, se a gente não tem tudo isso que a gente está esperando para esse ano, o ajuste fiscal, por exemplo, não for aprovado agora, aí fica para o ano que vem, vai complicar o governo. Vai complicar. Vai complicar todo mundo. Os próprios estados também, que deveriam estar fazendo a lição de casa, segundo foi exigido, para que eles participem daquela grana. Exato. Da multa do dinheiro lá de fora. Da dívida dos estados, exatamente. Então, resultado catastrófico. Como é que fica o Brasil, para a gente encerrar, Rossi? Olha, Celso, o Brasil dá uma emperrada. Eu volto a repetir o que a gente conversou agora. Esse afastamento do Renan da presidência do Senado dá uma balançada nas pernas do governo Temer. O governo Temer é o maior prejudicado nesse momento, que ele gostaria de aprovar as reformas dele, inclusive a PEC que limita os gastos do governo. Isso aí ele vai dar uma tremida e ele vai tentar resolver de outra forma. Para fazer isso. Só. Até o dia 15 seria a data que seria promulgada já essa emenda na Constituição. Queria que aprovasse dia 13, né? Dia 13 seria aprovado dia 13 e promulgada dia 15 essa emenda. Eu acho isso impossível, o Brasil vai dar uma retorcida, mas você de casa não pode desacreditar, a gente está passando por crise nunca vista nesse país anteriormente, mas a gente pode dar uma resposta, tal como demos as respostas agora nas eleições de 2016, que a gente dê essa resposta em 2018. Não elegendo nenhum desses que estão envolvidos aí e para que as pessoas não precisem ir nas ruas, como disse a Ivonete. Se precisar, a gente vai para as ruas para tirar. Mas antes de tirar uma pessoa que a gente ajudou a eleger, é melhor não elegê-lo. Eleger uma outra pessoa que você confie mais e procure conhecer melhor as pessoas. Só assim você poderá mudar esse quadro aí e que eu acredito, Celso, será para melhor. Tomara, tem nome para isso? Eu creio que seria um desafio, né? Tá bom. Seria um desafio. Meu Deus. Só Deus na causa. Só Deus. Só Deus na causa. Bom te ver. Obrigado. Bom te ver, Celso. Abraço. Vamos acreditar, né? Vamos em frente. Eu acho que nós estamos passando o país a limpo. Verdade. Né? Operação Mãos Limpas, lembra? Lembro. Pode sim. Eu acho que tem jeito. O Brasil tem jeito. Se nós dermos um jeito. Nós somos maioria e o gostoso é que a gente tem o mesmo direito
seja pobre, rico, negro, branco, sabe, amarelo, sabe, gordo, magro, alto, baixo, você tem o mesmo direito que eu tenho, que o Rócio tem, que os meninos que estão comigo aqui têm. É o direito sagrado do voto. O dia que a gente aprender realmente a eleger pessoas responsáveis, pessoas que tenham realmente capacidade de resolver problemas e sérias, esse país vai realmente ser o dono do mundo. Porque o que nós temos aqui para mostrar ao mundo é muita coisa. Grande abraço.